Irmãos, boa noite. Mais uma vez, boa noite você que está nos visitando também. Boa noite você que está aqui conosco. É um domingo importante. Muitos tiveram o privilégio de votar, outros tiveram que se deslocar, talvez para a sua cidade de origem, para estar fazendo isso, e até por isso muitos não conseguiram vir. Mas estamos aqui para adorar ao único e verdadeiro Deus, Ele que é a razão da nossa existência. É nesse Deus que nós colocamos a nossa esperança, é nesse Deus que nós depositamos toda a nossa fé, e estamos aqui para cultuar a Ele. A gente encerrou no domingo passado uma série de mensagens que tinha como título DNA, onde a gente falava sobre onde nós aprendemos um pouco sobre a missão da Igreja do Redentor, a nossa missão específica enquanto igreja local. E foi interessante que no primeiro domingo da série, quando o pastor Jay pregou a primeira mensagem, quando ele falou sobre uma igreja em movimento, ele começou aquela mensagem, a primeira série, fazendo uma pergunta. E ele perguntou: por que você está aqui? E é interessante que isso nos fez refletir sobre o propósito da existência dessa igreja, mas eu queria também acrescentar uma outra pergunta nessa mensagem de hoje, que acaba sendo uma transição entre o que a gente aprendeu durante esse mês e a série que vai começar no mês que vem. Não só por que você está aqui, mas por que você é um membro, por que você é parte da Igreja do Redentor. Qual é o propósito da gente... por que nós fazemos parte especificamente dessa comunidade local? Há uma tendência nos dias de hoje de relativizar a importância da igreja local. E, às vezes, essa relativização ela vem com o pretexto, com a ideia de que nós somos igreja, então isso é o importante, não interessa se eu estou vinculado a uma comunidade local, uma igreja local, o importante é que eu sou igreja, então o meu relacionamento individual com Deus é o que interessa. Mas essa ideia é um tanto quanto equivocada. O Novo Testamento, a palavra igreja, se repete mais de 100 vezes. Em todas as vezes que ela é mencionada, ela tem duas dimensões, ela tem dois significados. Uma delas, um desses significados, é a ideia da igreja invisível, que é o conjunto de todos os crentes, todas as pessoas que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que foram salvos por Jesus, que estão sendo regenerados a partir do poder do Espírito Santo, que confessam Jesus por toda a face da terra. Essa é a igreja invisível de Deus. É a igreja que vai estar eternamente com o Senhor, que vai estar com Ele eternamente. É a igreja que vai existir eternamente. Sim, de fato. A Bíblia menciona a igreja nesse contexto por várias vezes no Novo Testamento. Mas essa dimensão da igreja, que vai estar na eternidade com o Senhor, o conjunto, o coletivo de todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, que vão estar eternamente com o Pai na eternidade, essa dimensão de igreja, quando não bem compreendida essa dimensão, ela pode gerar esse equívoco sobre o que é ser igreja. Essa compreensão errada dessa dimensão tem alimentado um movimento que é popularmente conhecido como desigrejados. Pessoas que se julgam cristãs, mas têm uma negação completa sobre o contexto local da igreja, comunitário. Até mesmo aniquila a importância de se pertencer a uma igreja local. Se despreza completamente essa importância, afirmando que eu sou igreja, meu relacionamento individual com Deus é o que importa, então eu não preciso fazer parte de uma instituição para eu me denominar um cristão ou para eu ser um cristão. Só que, por outro lado, quando a gente olha para a Bíblia, aproximadamente 5 ou 6 vezes mais a palavra igreja, quando é mencionada, ela significa como uma comunidade local, visível, autogovernada pelos seus pastores, presbíteros. Ela tem
um contexto de membresia, reuniões regulares. Quando o Novo Testamento fala sobre igreja, a grande maioria das vezes está se referindo a uma comunidade local, a uma assembleia local de irmãos, a uma comunidade local de cristãos. E é interessante porque nós vemos isso acontecer logo no início, desde o surgimento, logo após Jesus ressuscitar. Nós vemos que antes dele voltar ao Pai, ele comissiona os seus discípulos, ele promete que capacitaria os seus discípulos, ele cumpre essa promessa enviando o Espírito Santo para capacitar os seus discípulos a pregar o Evangelho, a viver em missão. Aí a gente olha para o capítulo 2 do livro de Atos, a gente vê o que acontece logo no surgimento, logo após os discípulos de Jesus serem equipados, capacitados, a partir do Espírito Santo, a viver em missão. O que acontece? Por isso eu queria ler com vocês agora, Atos 2, a partir do versículo 36 até o 41. Então, se você pudesse colocar de pé nesse momento, para a gente fazer a leitura da palavra. A palavra de Deus diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você pode se assentar. Esse é o nascimento da igreja, é o início da igreja de Cristo. Nós vemos aqui a concretização da promessa feita por Jesus a seus discípulos. Eles começaram a obedecer à missão de Deus, o que Deus tinha ordenado eles fazerem, que era o quê? Ir por toda parte pregando o Evangelho. E ali naquele contexto, em Jerusalém, a pregação do Evangelho ela começou a acontecer e as pessoas estavam se arrependendo, professando publicamente a sua fé através do batismo. E a igreja surge. E a mensagem pregada aqui por Pedro, como a gente vê, é a mensagem do Evangelho puro e simples, de que nós somos pecadores, que todos nós somos culpados pelos nossos pecados e precisamos de arrependimento. Como castigo, nós merecemos a morte eterna, mas Jesus vem, por amor a nós, em nossa direção, sofre, vive a vida perfeita que nós não podemos viver, sofre, morre e ressuscita. E nós, com Ele, ressuscitamos também e temos nova vida. Então, nesse trecho, nós vemos aqui Pedro pregando essa mensagem. E é Cristo que nos salva a partir da mensagem, da compreensão do Evangelho. E somos salvos por conta do caráter imutável de Deus, que prometeu que enviaria Cristo para ser nosso Salvador. E Jesus, ele cumpre a sua promessa porque ele tem compromisso com aquilo que ele promete. Por outro lado, ele não tem compromisso com aquilo que ele não promete. O Senhor Jesus, ele não tem compromisso com um falso evangelho, um evangelho da autoajuda, do triunfalismo, mas com a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, a mensagem de nova vida. E se Cristo não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui hoje. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje, nessa reunião, nessa celebração, entoando cânticos a Ele. Só tem sentido estarmos aqui nessa noite reunidos, só tem sentido essas 4 canções que nós expressamos em adoração a Deus nessa noite, porque um dia Jesus veio
a esse mundo, pisou nesse mesmo solo que nós pisamos, sofreu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Só que o interessante é que logo após esse acréscimo de 3.000 pessoas que nós vemos aqui, logo após as pessoas receberem o Evangelho, acontece algo na vida dessas pessoas. Eles não simplesmente se arrependem e passam a viver da mesma forma como viviam, somente acreditando nessa mensagem. Mas algo muda na vida dessas pessoas. Dessa forma, nós conseguimos ver algumas características que são as marcas de uma igreja. As marcas inegociáveis de uma igreja. As características fundamentais de uma igreja. Por isso eu queria, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, se você não tiver o texto vai ser projetado, eu queria ler com vocês o versículo 42, que diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A primeira característica que eu gostaria de elencar com vocês é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esse aspecto de ensino é o que nós chamamos, no meio da igreja, de doutrina. A Bíblia se refere, por exemplo, nas cartas pastorais de Paulo, como sã doutrina. É o compêndio de entendimento a respeito das bases essenciais da fé cristã, do Evangelho, de todo bom conselho de Deus para os seus filhos. Isso é a doutrina. Doutrina são os pilares essenciais da fé cristã. É aquilo que dá razão à nossa fé. Como o apóstolo Pedro fala, que nós precisamos estar prontos para explicar a razão da nossa fé. Então, a igreja ela se caracteriza pelo ensino da doutrina, o ensino dos fundamentos. Então, a nossa fé ela não tem um aspecto simplesmente emocional, mas a fé envolve também a nossa razão. Então, o conhecimento bíblico e até mesmo teológico é a base de uma igreja, é o fundamento. É aquilo que se torna o ponto de partida para tudo que nós fazemos como igreja. Uma certa compreensão das doutrinas bíblicas vai nortear toda a prática de uma igreja. Vai nos livrar, por exemplo, do falso evangelho, como nós falamos. Vai nos livrar das heresias, dos falsos mestres, problemas morais, um mau testemunho, a igreja cair como descrédito na sociedade, ou até mesmo transformar o evangelho naquilo que a gente quer que o evangelho seja. Quando nós estamos enraizados no ensino, numa compreensão clara das verdades bíblicas, nós não distorcemos ou moldamos o evangelho ao nosso gosto. Então, uma compreensão clara da palavra de Deus, uma compreensão concreta, firme, um ensino saudável das Escrituras, nos livra de divisões, de partidarismos dentro da igreja, que são secundários, visto aos pilares essenciais da fé cristã. Então nós vemos que a igreja, desde o seu nascimento, era uma igreja que se dedicava ao ensino, uma compreensão clara das verdades essenciais da palavra de Deus. Só que o ensino não era a única característica da igreja. No versículo 43, nós vemos que a palavra de Deus diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É o que nós podemos entender como devoção. Ainda no 42 a gente vê que eles se dedicavam à oração. E no 43 nós vemos que eles estavam cheios de temor. E temor, meus irmãos, não significa, talvez você pense, eles tinham medo de Deus. Temor é o reconhecimento da grandeza e soberania e senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Uma igreja onde a palavra é o centro, onde a compreensão clara das verdades essenciais da fé é exposta, não tem como desassociar compreensão bíblica de temor.
onde Cristo é o centro, há devoção. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Inclusive, crentes maduros, pastores, se Cristo não for o centro, se a palavra de Deus não for o árbitro em nosso coração, nós somos facilmente enganados pelos nossos corações. Então, é necessário ter uma compreensão, ter temor, ter devoção, ter uma compreensão clara do poder e do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. São as doutrinas que giram em torno da obra redentora de Cristo e também sobre o destino eterno do homem, que vai direcionar o que nós fazemos aqui na terra. A igreja, no seu nascimento, era uma igreja zelosa com o ensino dos apóstolos, mas era uma igreja de oração. E isso produzia experiências na vida daquela igreja. Era uma igreja viva, experiências reais com Deus. Mas tudo isso acontecia debaixo de uma reverência a Deus, que nós encontramos aqui como temor. Temor é reverência ao senhorio, à soberania do nosso Deus. Versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A terceira característica dessa igreja era a comunhão. Isso fala muito a respeito do que nós vamos estudar nas próximas 8 semanas. Era uma igreja onde a comunhão e a unidade se fazia presente. Uma igreja deve ser marcada por isso, pela comunhão. Apesar de ser uma igreja heterogênea, ser uma marca da igreja ter crianças, adultos, jovens, velhos, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Aquela igreja era composta por pessoas que tinham visto Jesus fisicamente, outros que creram sem ter visto Jesus. Essa igreja de Atos 2, ela tinha essa diferença, essa diversidade de pessoas, mas elas eram unidas através da comunhão. A igreja que nós vemos no seu nascimento tinham pessoas de origem judaica, pessoas de origem gentia. Existiam pobres, existiam ricos. Mas nenhuma dessas barreiras, nenhuma dessas diferenças eram barreiras para que houvesse unidade. Era uma igreja que partilhava o pão e que estava sensível à necessidade do outro. A comunhão da igreja, ela está ligada também ao senso de pertencimento. Essa semana, ontem, na verdade, eu li uma frase muito interessante, né? Em tempos de relacionamentos descartáveis, nós temos visto isso se refletir também na igreja, de alguma forma. Eu vi uma frase muito interessante do nosso amigo pastor Henrique Calado, numa rede social, onde ele disse o seguinte: o cristão que circula entre as igrejas da moda, a cata de novidades, adoece. Sem raízes profundas, é como as sementes da parábola que, ao sair o sol, se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Então, a comunhão está ligada ao meu senso de pertencimento à igreja local e à forma como eu trato meu irmão, a forma como eu me relaciono com os meus irmãos em Cristo. E unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é como se todo mundo fosse formatado e fosse exatamente igual. Mas na igreja de Cristo nós vemos unidade. É como se a gente visse uma banda, por exemplo, que todo mundo tocasse guitarra. Não haveria beleza. Mas quando nós vemos uma banda com diferentes instrumentos, todo mundo tocando no mesmo tom, na mesma nota, mas fazendo coisas diferentes, aí sai a riqueza, a beleza de uma banda. Não haveria beleza se estivessem todos em uniformidade tocando exatamente o mesmo instrumento. E a beleza da comunhão da igreja está exatamente na unidade, onde todos estão, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com a sua história, servindo de uma forma diferente, com dons diferentes, talentos diferentes,
mas com o mesmo propósito. As nossas divisões, meus irmãos, os nossos guetos, são frutos da nossa espiritualidade doente. Através da comunhão é que nós, membros da igreja, nós somos encorajados. É através da comunhão que nós ajudamos e recebemos ajudas nas nossas mais diferentes necessidades. É através da comunhão que nós desenvolvemos relacionamentos sadios. É através da comunhão que nós vivemos as mais diferentes formas dos uns aos outros, que é citado várias vezes no Novo Testamento. Confessem uns aos outros, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Não tem como viver uns aos outros se não houver esse aspecto essencial da igreja, que é a comunhão. É a comunhão na diversidade. Só que a igreja ela não para por aí. Existe uma outra característica muito importante, essencial na vida da igreja. No verso 45 a gente vê isso. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, versículo 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nós vemos que a comunhão ela se estendia além do limite do culto. Eram pessoas que compartilhavam a vida, pessoas que estavam juntas e partilhavam o pão. Comunhão significa você estar à mesa, você compartilhar o pão, você compartilhar a vida. Só que nós vemos um aspecto interessante, que aquelas pessoas elas estavam sensíveis à necessidade do outro. E a comunhão e o serviço, que é esse aspecto fundamental na vida da igreja, não se limita somente em compartilhar bens materiais. Aqui nós vemos o princípio da sensibilidade à necessidade do outro. Se compartilhava bens, se compartilhava posses materiais, porque a necessidade era material. Mas a nossa sensibilidade à necessidade do outro não pode estar limitada também só à necessidade física e material. Mas ela compreende todos os aspectos da existência humana. Então, uma igreja ela precisa ser marcada pelo serviço. Uma igreja que serve, e daí surge o termo diácono, porque quando nós vemos a palavra serviço, a Bíblia ela está falando de diaconia. É uma igreja que é sensível à necessidade do outro, onde o amor de Deus desemboca no outro através do serviço. Porque Jesus ele nos ama servindo a nós. Jesus ele nos amou de forma sacrificial. Jesus ele nos amou não de uma forma simplesmente sentimental, mas ele nos amou através de uma atitude. Uma igreja que serve, ela serve por conta do amor de Deus em nós, que reflete na vida do outro. O amor de Deus é revelado aos homens através da igreja. Isso significa que quando somos igreja, quando estamos vivendo nesse contexto comunitário, isso significa que a tragédia do outro se torna a minha tragédia. Que o sucesso do outro se torna o meu sucesso. Esse aspecto que nós vemos no fruto do Espírito chamado como benignidade. Uma igreja que serve é uma igreja que tem os olhos abertos para as necessidades, mas que isso não fica só no olhar, mas nós somos movidos em amor em direção ao outro. Quando o texto fala que o Evangelho deve nos libertar dessa geração perversa, como nós vemos na pregação de Pedro, o que Pedro está querendo dizer é que o Evangelho nos livra de uma busca insaciável pela realização pessoal. Porque todos nós somos naturalmente hedonistas, vivemos em torno de nós mesmos. O Evangelho também nos livra da busca insaciável
do destaque individual, que é o narcisismo. Todos nós somos naturalmente adoradores de nós mesmos. Mas nós somos igreja e vivemos em comunidade, porque é a forma como Deus trabalha e transforma o nosso ego para nos livrar desse nosso narcisismo natural. É o Evangelho também, através da vida em comunidade, que nos livra dessa nossa necessidade natural do triunfalismo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflição. A Bíblia nos diz que nós precisamos tomar a nossa cruz. Mas ela também nos fala que nós temos um consolador, um conselheiro, e temos uma comunidade de fé que vai nos ajudar, nos apoiar a levar o nosso fardo nas nossas necessidades, nos nossos dilemas. Todos esses sentimentos a qual o Evangelho nos livra são sentimentos que são desejos da carne, são desejos da nossa natureza caída. São sentimentos que provêm do mundo, desse sistema de valores caído, que pertence ao diabo. São forças que trabalham para que a igreja de Cristo não se pareça com Cristo. Mas o Espírito Santo, ele nos faz amar Jesus de uma forma que nós desejamos ser igual a Jesus, como nós cantamos aqui naquela música chamada Hosana. Quando nós cantamos, quero ser igual a ti. E ser igual a Jesus é ter o caráter completamente transformado. E isso acontece a partir de uma compreensão do Evangelho e também quando nós entendemos que o serviço uns aos outros é uma forma que Deus usa para que o nosso ego seja transformado. Irmãos, biblicamente não existe participantes passivos na igreja de Cristo. Na verdade, um dos propósitos da nossa salvação é nos salvar de uma existência autocentrada. Um dos propósitos da salvação de Deus em nós é nos libertar para servirmos a Deus e não a nós mesmos. Uma vida de serviço é o que se espera automaticamente dos que foram chamados por Cristo. Quando nós olhamos para a igreja em seu nascimento e para toda a sua história, para toda a história bíblica, nós vemos que é impossível viver uma vida cristã sem o serviço. Aqueles que foram chamados por Cristo foram chamados para servir. Não tem como ser passivo. Biblicamente, isso não é uma possibilidade. Por isso o propósito de sermos uma comunidade de fé, uma comunidade local. Por isso a necessidade de nos relacionarmos. Mas a igreja, no seu nascimento, ela não era simplesmente uma igreja que ensinava, que tinha comunhão, que servia. Mas quando a gente olha para o versículo 47, a gente vê o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava o que diariamente iam sendo salvos. Era uma igreja que crescia, mas era uma igreja que também testemunhava. Era uma igreja que testemunhava, e a palavra aqui, para testemunho, quando nós vemos no Novo Testamento, é sempre a palavra martírio, que quer dizer que o testemunho cristão, ele envolve, de alguma forma, uma negação pessoal. Bonhoeffer, um grande teólogo alemão do passado, ele vai dizer que o discipulado é de graça, mas vai lhe custar a sua própria vida. O nosso testemunho, meus irmãos, está ligado à nossa conduta, mas também o quanto nós estamos dispostos a testemunhar a nossa fé, a não negar a nossa fé. Em tempos de política, de toda essa confusão que a gente vê no nosso país hoje em dia, quando a gente olha para toda a história, e a gente vê todas essas ameaças à nossa fé, à nossa liberdade de expressar a nossa fé, e a igreja tem um papel fundamental de lutar por essa liberdade. Mas eu queria te dizer que nós testemunhamos a Cristo não somente lutando
pela nossa liberdade de professar a nossa fé, mas também no quanto nós estamos dispostos a não negar a nossa fé diante de uma perseguição. O grande desafio da fé cristã não é somente lutar contra uma perseguição por conta da nossa fé, mas sim o quanto nós estamos dispostos a não negar a nossa fé diante da perseguição. Estamos militando por isso, para não ter o nosso direito, a nossa liberdade de pregar a nossa fé, de testemunhar a nossa fé, como isso tem acontecido em muitos lugares do mundo. Mas a grande questão é o quanto nós estamos enraizados na nossa fé e dispostos a colocar a nossa vida em risco por conta da nossa fé. A história cristã é marcada pelo martírio. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, não que Deus ele queira que haja perseguição, mas em todos os momentos que houve perseguição, foi um momento onde a igreja cresceu de forma exponencial. O problema é que muitas vezes o nosso coração ele é duro. Aí é colocado na prática aquela famosa frase de C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é o alto-falante de Deus para um mundo surdo. E às vezes a dureza do nosso coração, ela é testada diante até mesmo da perseguição. Foi interessante que hoje eu vi uma publicação de um homem, de uma pessoa, falando que conheceu 2 irmãs chinesas da igreja secreta na China, que se reúne num ambiente subterrâneo e tal. E qual o desafio daquelas mulheres, e ele fez a postagem com a foto, teve que tapar o rosto dessas 2 irmãs, por conta da perseguição que elas sofrem, num sistema onde professar a fé cristã é algo que é regulamentado pelo Estado, e há perseguição. E ele testemunhando, e ele falou com ela das divergências que existem no nosso país por conta de, às vezes, de entendimentos teológicos que são secundários, que não afetam a base, a essência da fé cristã. Aquelas irmãs acharam um absurdo que os cristãos no Brasil eles brigam, onde há liberdade para professar a fé cristã. Enquanto todas essas diferenças periféricas na China são colocadas de lado, porque o que eles mais desejam é ter liberdade para proclamar o Evangelho. E eles não têm. E às vezes nós nos dividimos por questões tão pequenas, às vezes teológicas, às vezes questões políticas, às vezes questões que são completamente secundárias, enquanto o Evangelho, que é a base da nossa nova vida em Cristo, é colocado em segundo plano diante dessas questões que são secundárias. Irmãos, o mundo ele sempre foi hostil ao Evangelho. Hoje o que nós vemos é que a igreja ela não tem a simpatia do mundo em muitos contextos, não por conta da mensagem que prega, mas pelo testemunho que dá. A Bíblia não nos absolve de dar um testemunho exemplar. A fé, é interessante que a história da igreja vive esses 2 polos, né, esses 2 pontos, de cair na graça do povo e, ao mesmo tempo, ser perseguida. O que isso significa? É uma igreja que tem um testemunho, a marca de uma igreja é uma igreja que tem um testemunho ilibado diante da sociedade, mas que é perseguido por conta da sua mensagem. Porque a mensagem do Evangelho não é simplesmente as boas novas de salvação, mas também há uma má notícia. A má notícia do pecado que nos afeta, que está atrelada a essa boa notícia. E a mensagem do Evangelho, ela contraria essa natureza hedonista, autocentrada do homem. Então, a igreja ela sempre vai ser perseguida pela sua mensagem e não há problema nenhum nisso. O problema é quando se inverte. Em muitos contextos nós vemos mensagens atraentes, onde Cristo não é o centro, mas o homem é o centro. Mas a igreja ela não desfruta de boa reputação por conta do seu mau testemunho, enquanto entidade cívica. Às vezes a gente vê
pessoas repetindo frases como: pregue a palavra, se preciso for, use palavras. Essa frase está um tanto quanto errada, porque a fé cristã ela não vem pelo testemunho, meus irmãos. Ela vem pela pregação do Evangelho, pelo ouvir a palavra de Deus. Só que o testemunho ele nunca pode estar desassociado da pregação da palavra, ou a pregação da palavra nunca pode estar desassociado do testemunho. Isso se chama coerência. Nós precisamos testemunhar aquilo que nós pregamos. E quando nós testemunhamos, encarnamos de fato a mensagem que nós pregamos, nós estamos dispostos, inclusive, a testemunhar de forma martírica, com a nossa própria vida, o Deus que nós cremos. Por isso, a característica de uma igreja é também a sua proclamação. É a igreja que tem como mensagem principal, como assunto principal, a mensagem do Evangelho. A mensagem principal da igreja não é uma pauta política, não é qualquer outra coisa senão o Evangelho de Cristo. É isso que nos faz um. O Evangelho é a mensagem que vai fazer o mundo nos odiar. Embora o nosso testemunho precise ser o melhor possível, coerente com o fato de que somos cristãos, nós não podemos nunca negligenciar a mensagem do Evangelho, mesmo que isso haja perseguição. É interessante, alguns comentaristas bíblicos vão falar que sempre que a palavra proclamação, que no grego é querigma, é mencionada na Bíblia, a palavra martírio, ela vem junto no mesmo texto. Ela também é mencionada. Ou seja, a proclamação e o testemunho não podem se desassociar. Assim como palavra e oração, elas nunca estão desassociadas. Às vezes, não sei se vocês já viram isso, às vezes você fala assim, não, aquela igreja ali é a igreja de oração. Eles não prezam muito pelo estudo bíblico, não. Não há muito estudo bíblico, não há muita profundidade bíblica, não há muita seriedade na exposição bíblica, mas como eles oram. Da mesma forma, aquela igreja ali, rapaz, é muito fria, você vai lá, não tem oração. Mas, ao mesmo tempo, olha, quando eu vou lá, eu aprendo tanto a palavra de Deus. Eles ensinam a Bíblia de uma forma que eu compreendo. Irmãos, biblicamente não tem como desassociar palavra e oração. Oração e poder de Deus. Proclamação e testemunho. Uma igreja que só proclama, mas não testemunha, é uma igreja sem piedade. Uma igreja que só testemunha, mas não proclama, é uma igreja infrutífera, uma igreja doente. Não tem como ter uma desassociação de uma coisa e a outra. Por isso, diante dessas cinco características, proclamação, testemunho, serviço, comunhão e ensino, eu queria voltar à pergunta inicial. Por que nós estamos aqui? Por que nós formamos a Igreja do Redentor? Porque Deus, Ele não chamou indivíduos isolados, mas Deus, Ele está formando para si um povo que expressa o seu caráter através da obediência à sua palavra. O caráter de Deus é revelado ao mundo através da comunidade de fé chamada igreja, que é a comunidade aonde Deus habita. Por isso, não tem como desassociar vida cristã de comunidade local. Uma comunidade local que seja marcada por proclamação, por testemunho, por ensino, por serviço, por comunhão, por unidade. Porque Deus, Ele está nos convidando, Ele está nos chamando para fazer parte desse povo que expressa o seu caráter através da obediência à sua palavra. E a missão dessa comunidade é pregar o Evangelho. Só que a razão da gente existir é a glória de Deus, é a adoração a Deus. Então, até mesmo quando nós pregamos, é para que o nome de Deus seja glorificado. Quando a igreja de Cristo expressa o caráter de Deus diante da sociedade, através da obediência da sua palavra, é Deus que está sendo glorificado. Deus nos chama para ser igreja. Logo, negligenciar qualquer uma dessas características que nós olhamos para a igreja logo no seu nascimento. Quando a gente quer compreender algo, nós vamos logo à sua origem, né?
Então, para estudar a igreja, entender o significado do que é a igreja, a gente não precisa necessariamente, se a gente quer ir rápido, basta voltar para o nascimento, para Atos 2. E a gente vai ver as bases essenciais dela. E se Deus está nos chamando para ser essa comunidade de fé, para ser igreja, negligenciar qualquer uma dessas marcas é descaracterizar a igreja de Cristo. Porque através de cada um desses pontos, Cristo se revela. Porque Cristo foi o mestre que ensinou os seus discípulos. Cristo foi aquele que teve comunhão com seus discípulos. Cristo foi aquele que testemunhou uma vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, mas buscamos viver de forma coerente com o fato de que nós servimos a esse Deus. Cristo foi aquele que pregou o Evangelho, que proclamou. Cristo foi aquele que serviu. O maior exemplo de servo foi o próprio Cristo. Com aqueles que estavam debaixo da sua liderança, ele lavou os pés. Para nós que éramos seus inimigos, ele morreu, ele nos serviu, entregando a sua própria vida. Você não é igreja de forma isolada. Você deve estar imaginando, você que não faz parte da igreja de Cristo ainda, você deve estar pensando, caramba, uma comunidade onde, apesar de qualquer diferença social, étnica, as pessoas têm comunhão, uma comunidade onde um serve ao outro, até mesmo de forma sacrificial, onde o ensino é levado a sério, esse deve ser o melhor lugar do mundo, e de fato é. É o melhor lugar do mundo. Mas não é o melhor lugar do mundo por conta da minha presença ou por causa da sua presença. A igreja é o melhor lugar do mundo por causa de Cristo. Ser igreja, irmãos, é muito mais do que aderir a um novo grupo social. Mas é entender que nós estamos unidos em Cristo a outras pessoas imperfeitas como nós. Outras pessoas que são falhas, que são pecadoras, assim como nós também somos, mas que um dia ouviram a mensagem do Evangelho de Cristo e passaram por uma transformação que é constante, que publicamente se batizaram, professaram a sua fé, para testemunhar às pessoas aquilo que Cristo fez por ela. Ser cristão, irmãos, fazer parte da igreja não é ser perfeito, mas é ser coerente com o fato de que nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Ser cristão, antes de tudo, é assumir a nossa falência moral e se render à dependência de Cristo para a nossa vida. Por isso, Cristo nos convida e nos chama para sermos igreja. Não para sermos indivíduos de forma isolada, mas para fazermos parte dessa comunidade onde Deus habita. E que a partir dela Ele revela o seu caráter ao mundo. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque um dia o Senhor nos chamou para fazermos parte desse corpo, dessa comunidade. Pai, eu te agradeço porque fomos salvos, Senhor Deus, por causa do teu amor. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, ainda assim o Senhor nos amou. Mesmo sem sermos dignos do teu amor, ainda assim o Senhor nos amou. Se há pessoas aqui, Pai, que ainda não conhecem a mensagem do teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações, essas mentes, e que essas pessoas possam reconhecer a sua falência moral, a sua incapacidade, e entender que são completamente dependentes do Senhor, que precisam do Senhor, e que elas possam receber, Senhor Deus, a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que nós outros, Pai, que estamos aqui, que um dia já tivemos uma experiência contigo, que o Senhor jamais permita que a gente venha se esquecer que o Senhor nos chamou para fazer parte desse povo. Fazer parte, Senhor Deus, desse povo onde o Senhor habita e expressa ao mundo o seu caráter. Que o Senhor gere em nós o senso de pertencimento e comprometimento
com cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia ser igreja, uma igreja que se parece com o Senhor, que revela, que reflete ao mundo o caráter do seu Filho Jesus Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.